Olá pessoal, sejam muito bem-vindos. Meu nome é Antônio Balbino, sou técnico de enfermagem e trabalho como cuidador atualmente. Hoje vamos comentar a respeito de osteoporose. Vocês sabem o que significa osteoporose? O que é uma osteoporose? Isso, vocês como cuidador de idoso, vocês vão ver bastante. Vocês podem ver um idoso fraturar uma bacia, fraturar o fêmur. E a maioria das vezes é porque eles têm uma osteoporose. E a maioria das vezes também, eles não precisam cair para fraturar uma bacia, para fraturar um fêmur. Eles fraturam e caem. Quebra e cai. Tá? Devido à osteoporose, uma perda de massa óssea. Tá? O que significa isso? Vamos lá. O osso, ele é poroso. Ele tem um monte de furinho. É comum, é normal. Um idoso ou uma pessoa com osteoporose, esses furinhos que seriam normal são bem maiores. Então, ao mesmo tempo, ele perde aquela resistência óssea. Então, é mais propício a fraturas. Tá? Isso é a osteoporose, uma perda de massa óssea. E devido à idade, perde mesmo, e perde muito. Enfraquece, principalmente bacia, fêmur, punho. Então, enfraquece muito. Então, eles têm muita fratura. E a maioria dos idosos só descobrem quando quebra alguma coisa. A maioria das pessoas que tem uma osteoporose só descobre quando quebra algum osso. Tá? Dá para prevenir? Tem como prevenir. Depende da alimentação que essa pessoa teve, exercício físico, complexo vitamínico. E como que nós ajudamos uma pessoa que teve até uma fratura ou está tendo várias fraturas por causa de uma osteoporose? Primeira coisa, vai ter que ver, vai ter que fazer uma densidade óssea nele, que é um raio-x mais fraquinho, entendeu? Para poder ver para comprovar que ele tem uma osteoporose mesmo. O que acontece? Você vai tratar a fratura dessa pessoa. Você vai dar um complexo vitamínico. Você vai tomar um cálcio, vitamina D. A maioria das vezes até um hormônio. Vocês sabiam que as mulheres é mais propício a ter uma osteoporose? Principalmente no período da menopausa. Por causa dos hormônios. Por isso que dependendo da perda óssea que a pessoa tem, o médico, endocrinologista, ortopedista, eles vão ver o quê? Eles vão ver os hormônios. O que acontece? Tem hormônio para tireoide que ele aumenta a densidade óssea da pessoa que tem uma osteoporose. Mas só que não é qualquer pessoa que pode tomar esse hormônio. Porque tem medicamento que ele estaciona a osteoporose. Esse medicamento, esse hormônio da tireoide, ele aumenta a densidade óssea. É bem diferente. Então tem como tratar, tem como melhorar. Principalmente se for no começo. Tudo que é no começo é fácil. Então, tem como melhorar, tem como tratar. Você como cuidador, você tem que aprender a observar também. Você tem que aprender a perguntar, como eu sempre falo. Estudar o caso do seu paciente. Porque dependendo do tipo de força que você manda ou pede para o seu paciente fazer, para ajudar a levantar, para auxiliar a andar, auxiliar a tirar de uma cadeira para pôr no carro, tirar do carro para uma cadeira. Dependendo o jeito que ele fizer força, e ele tem uma osteoporose mais avançada, uma perda de massa óssea maior,
Ele pode ter uma fratura numa simples transferência. Ele subir numa escada, ele pode ter uma fratura de fêmur e cair. A maioria das vezes, eles não precisam nem cair para ter essa fratura. Então, dependendo o estágio que você vai correr atrás, dependendo o estágio que está esse idoso, essa pessoa com essa osteoporose, tem um tratamento, dá para aumentar a massa óssea. Você controlando a alimentação dele também já melhora bastante. Você controlando a vitamina dele já melhora bastante. Porque o médico vai passar a vitamina, vai passar a vitamina D, vai passar cálcio. Ele vai absorver. Mas quanto que ele está absorvendo disso? Então você vai percebendo. Mas ao mesmo tempo, você como cuidador, você vai perceber, dependendo o cálcio que ele toma, ele vai ter outros tipos de problema. Tem idoso que fala que não vai tomar cálcio porque dá pedra no rim, atrapalha a urina, começa a sair pedrinha na urina. E eles põem tudo culpa no cálcio também. A maioria das vezes faz sentido mesmo. Mas como que você vai tirar isso daí da cabeça de um idoso? Você não tira. Se um amigo dele falou que o cálcio faz mal, ele não vai tomar. Então tem que ver tudo certinho. O seu paciente, como que ele quebrou a perna. Você já está indo lá atender ele porque ele quebrou o fêmur. Você está indo cuidar dessa pessoa porque quebrou o fêmur, porque quebrou a bacia, porque trincou o quadril. Vai ter idoso que vocês vão ver ele bem curvado. Por quê? Atinge a coluna também. Tem pessoas que têm muito desgaste na coluna, na vértebra. Eles vão curvando. Então você como cuidador tem que aprender a observar isso. Aprenda a ver o exame dele tudo certinho. Aprenda a ver o exame que ele tem da perda de massa óssea. Há quanto tempo está desse jeito? Então, como cuidador, vamos aprender a observar essas coisas. Então, você como cuidador, você tem que ter uma noção de que remédio que o seu paciente está tomando. Qual é o problema que ele tem? Ele corre o risco de ter uma fratura na sua mão? Você tem a técnica certa para fazer as transferências para evitar uma fratura? Teve gente que tomando banho foi apoiar, foi virar o corpo, não virou a perna, teve uma fratura no quadril. Por quê? Por causa de uma osteoporose. Então, se você é um cuidador, você já está ligado o que o seu paciente tem. Você já tem que tomar os cuidados, você já tem que ter uma técnica certa. Até para mexer com o seu paciente. Eu posso te ensinar uma técnica para você tirar ele daqui, colocar ele num vaso, colocar ele numa cadeira de banho. A casa do seu paciente vai ser diferente. Às vezes ele não vai ter uma cadeira de banho. O familiar já trabalha diferente com ele, já cuidava dele diferente. E o familiar vai falar para você, ó, faz desse jeito que ele já está acostumado. Então você vai aprender a trabalhar com aquela família. Depois você vai adaptando o seu jeito que é mais fácil, que é mais seguro para o paciente. Tá? Então, agora, nós como cuidador, conhecendo um pouquinho do que é a osteoporose, você pode comentar com o seu cliente. Você pode comentar com os filhos do seu cliente. É diferente. Eles vão ver que você tem um entendimento. Você vai lá e vai explicar a osteoporose. O osso, ele é tudo furadinho, como uma colmeia de abelha. Quem tem osteoporose, isso daí é o dobro, são maiores esses buracos. Então esse osso fica mais fraco. Esse osso estando mais fraco, ele vai quebrar. Ele não vai ter resistência. Ele vai ter um desgaste no joelho. Ele vai ter um problema no punho.
Aí você vai ver, a maioria das pessoas tem problema no punho, vai ter problema no quadril. Não, é o corpo todo. Porque você vai ver pessoas que vai quebrar o fêmur, pessoa que vai quebrar o quadril. Aquela pessoa está curvada porque tem desgaste na coluna. Então é diferente. A osteoporose você tem que tomar cuidado. Você tem que ver o que o seu paciente está tomando. O que o seu cliente está tomando. E ao mesmo tempo, estabiliza a perda de massa óssea. Vai estabilizar a osteoporose do seu cliente, o medicamento. Mas vai ter tratamento que vai aumentar a massa óssea. Então, você tendo uma sabedoria, você tendo uma técnica para mexer esse paciente, você explica para a família, não, eu vou fazer desse jeito, eu corro menos risco de causar uma fratura nesse paciente. A família vai falar, por quê? Você vai explicar o que acontece na osteoporose. Porque se você for ver, a maioria das pessoas tem osteoporose. Fala, eu tenho osteoporose, eu tomo cálcio para osteoporose. Mas pergunta para ela, o que é uma osteoporose? A própria pessoa que tem não sabe o que é uma osteoporose. Pensa que é apenas um desgaste. Que a dor que ela tem é por causa da osteoporose. Essa é a diferença. Você vai perguntar para a maioria das pessoas. Eles não sabem o que é osteoporose. Eles não têm noção do que é uma osteoporose. Osteoporose para ele são dor nos ossos. Não é um osso fraco. Um osso que pode quebrar com mais facilidade. Uma perda de massa óssea. Então é diferente. Você saber, você explicar para o seu paciente, você explicar para a família do seu paciente o que é a osteoporose e por que você está usando a técnica certa para movimentar ele, para transferir ele. O porquê que você vai fazer um exercício ali na parte da manhã na perna dele para uma circulação e por causa da osteoporose para melhorar também. Ou estacionar pelo menos. Não dá um desgaste no joelho. A maioria das pessoas de idade com osteoporose tem muito desgaste no joelho. Tem muito problema no joelho, muita dor no joelho, no quadril. Aí qualquer tombo que essa pessoa possa cair, que já é perigoso, sem ter osteoporose nada, vai apoiar a mão, quebra o punho. Então tem que tomar cuidado. Até o jeito de você pedir para o paciente te auxiliar para poder levantar ou descer de uma cama hospitalar, você tem que ter cuidado. Ele pode fraturar um quadril fácil, fraturar o fêmur. Dependendo da força que ele fizer, ele fratura o punho. Você levando esse paciente para tomar um sol ajuda muito. Fazer um exercício leve numa praça ajuda muito também. Fora a vitamina que ele já vai estar tomando, um cálcio, uma vitamina D. Uma alimentação balanceada, tudo certinho, vai ajudar também. O médico vê se ele levar ele no médico para ver se ele está absorvendo o que ele necessita, para ver se ele pode fazer uma reposição óssea, um tratamento com um hormônio, que são injeções, porque aí ele vai adquirir massa óssea. Tem medicamento que ele vai estabilizar a perda óssea. Com hormônio ele vai aumentar a massa óssea. Mas é qualquer paciente que pode pode tomar esse hormônio? É tudo um médico que vai indicar. Você vai apenas acompanhar. Então é legal você, como cuidador, você ter uma sabedoria a respeito disso. Porque é o que vocês mais vão ver. É o que vocês mais vão lidar. Vai ser os medicamentos que vocês mais vão ver.
cálcio, vitamina D, remédio para hipertensão, diurético. Então vocês vão ver muito esses tipos de medicamento. Então, como cuidador, você tem que ter um conhecimento. Você tem que ter uma prática. Até para explicar para o familiar o que é. Então, vamos ter mais interesse no problema do nosso paciente. Ah, mas eu estou indo lá por causa da fratura de fêmur que ele teve. Mas por que ele teve essa fratura de fêmur? Por causa da osteoporose? Então vai lá, vê direitinho a osteoporose, pesquise direitinho, mostre interesse. Porque hoje aqui nós estamos conversando sobre osteoporose. Mas se você tem esse conhecimento, você vai cobrar em cima desse conhecimento. A pessoa vai te contratar por causa do seu conhecimento. Porque o interessante do cuidador é o quê? Arrumar bom serviço, trabalhar bem, saber o que está fazendo e ganhar bem. Porque tem gente que quer ganhar bem, mas não tem interesse nem de aprender. Não se interessa nem pelo medicamento que seu paciente está tomando. O paciente passa mal lá, ele fica lendo lá para saber qual é o medicamento que ele pode dar ali para auxiliar. Vai ligar para a SAMU, vai falar para ele dar algum medicamento, vai falar para ele pegar algum medicamento, ele não sabe nem onde está. Porque a família ainda quis separando aqueles potinhos lá da semana, que tem manhã, tarde e noite. Então você como cuidador, você tem que prestar atenção nos medicamentos que você tá dando para o seu paciente tomar. Para que serve aquele medicamento? Que nome é aquele medicamento? Porque tem cuidador que olha aquela caixinha lá, não sabe o nome do medicamento, só sabe que é medicamento da manhã, medicamento depois do almoço, medicamento da tarde, medicamento da noite. Mas não sabe nem para que serve o medicamento, o nome do medicamento. Aí você, como cuidador, leva seu paciente numa consulta. O médico vai perguntar quais são os medicamentos que ele toma. Você vai falar, eu acho que ele toma remédio para pressão. O resto eu não me lembro. E acontece isso. Um monte de cuidador faz isso. Não tem noção de que remédio seu paciente está tomando. Para que serve os remédios que ele está tomando? Vamos lá. Aí seu paciente está tomando um hidroclorotiazida para desinchar os pés, para retenção de líquido. Ele nem sabe para que serve. Ele tá vendo, ele dá o remédio, o pé do cliente continua inchado, retendo líquido. Ele tenta fazer lá uma massagem ali, mas só que não adianta, que já está muito inchado. Aí ele vai no médico lá e fala, tá inchado os pés dele, o que pode fazer? Aí o médico vai perguntar, qual é o medicamento que ele toma? Você nem sabe explicar, mas só que aí vem o familiar e fala. Aí que você vai perceber que ele já tomava um remédio diurético, mas só que não estava fazendo efeito. O cuidador só passa vergonha. Aí depois ele vai falar que o cuidador de idoso ganha mal. Se ele não sabe nem para que serve um diurético. Então você como cuidador, você tem que ter um conhecimento. Você não vai ser um ortopedista para falar da osteoporose, mas você vai ter um conhecimento para saber o que ele vai tomar, o que é uma osteoporose. É o básico. Tenta saber o básico, gente. Para você saber conversar, para você saber impor para o familiar. Aí você sabe que ele tomou osteoporose, você não sabe nem qual é a técnica certa para mexer com eles. Você já está lá porque ele quebrou o fêmur. Ele está se recuperando. Você vai deixar ele quebrar de novo o fêmur?
Ou vai quebrar o quadril, fraturar o quadril. Então você como cuidador tem que ter um conhecimento, não adianta. Um cuidador tem que ter uma noção. Um paciente com osteoporose, um paciente acamado com osteoporose, acelera mais o processo da osteoporose dele. Um cadeirante com osteoporose, a mesma coisa. Então eles vão envergando bem o corpo, eles vão tendo mais dores no quadril, na perna, até para apoiar o braço, para auxiliar, ele sente muitas dores. Então o processo de uma pessoa acamada é bem doloroso. Então se um cuidador saber trabalhar direitinho, o médico prescrever os medicamentos certos, você pode ajudar essa pessoa que tem osteoporose, que está acamada. Essa pessoa que é um cadeirante, está acamado, depende de ajuda, depende de auxílio de outra pessoa. Você levando essa pessoa numa praça para tomar um sol, fazer pequenos exercícios, você não vai fazer o papel de um fisioterapeuta. Você só vai auxiliar ele em alguns exercícios. Você já vai ajudar muito essa pessoa. Então você tendo uma noção do que você pode fazer, o que esse problema é, essa doença é, essa patologia, você tem noção do que você pode fazer, até onde você pode chegar. Ao mesmo tempo você tem que ter uma técnica para trabalhar. Essa pessoa é um cadeirante, como você vai mover esse cadeirante? Essa pessoa está acamada, como você vai movimentar essa pessoa? Eu posso falar para você, senta lá na cama, pega no elástico da calça e levanta. Mas nem todos os pacientes você vai conseguir fazer isso. Eu posso te ensinar ali, ó, pega assim e levanta. Vai ter paciente que vai precisar de 2 pessoas mesmo. Uma pessoa só não consegue movimentar. Principalmente se ela tiver uma osteoporose. Você corre o risco de machucar essa pessoa. Você corre o risco de machucar o ombro dessa pessoa. Se essa pessoa estiver com medo e com dor, se torna mais difícil de você tirar ela da cama. O medo que ela tem vai atrapalhar você a tirar ela da cama. Vai ter paciente que quando você segurar no elástico da calça, para você fez todo o procedimento certinho, para virar e sentar ela em outro local, ela pega e segura na cama, segura em algum lugar, no colchão, numa barra, e você está fazendo força ali, ela está segurando ao mesmo tempo, com medo. Muitas pessoas já passaram por isso. Você está movendo o idoso de lugar, ele está segurando na cabeceira da cama. E ele não solta. Então, ao mesmo tempo, você volta tudo com o peso dele e dá o tranco ainda no ombro dele ainda também. Se a osteoporose dele está bem avançada, você já machuca esse ombro dele. Você já machuca o punho dele. Por quê? Você não está esperando que ele vai fazer isso. Por mais que você arrume o braço dele tudo certinho. Na hora que você levantar ele, vai movimentar, ele segura. Então você tem que ter uma noção do que fazer, como fazer, o que pode acontecer. Então se você tem uma técnica certinha, você sabe o que pode acontecer. Não é porque você é cuidador também, que você vai pegar um paciente bem pesado, que você tem que aguentar com esse paciente, que você tem que ter uma técnica para pegar esse paciente. Não é assim que funciona também. Vai ter paciente que sozinho não dá para trabalhar, não dá para movimentar esse paciente sozinho. Então você tem que ter uma noção até onde você pode ir também. Porque vai ter gente que não vai pagar 2 pessoas. Vai ter familiar que não vai te ajudar. Então você mesmo tem que ver se compensa você ficar lá. Vai ter familiar que tá ali para te ajudar. Ah, vamos mudar ele de lugar? Por ele ser pesado, por ele ser grande. Sempre tem um familiar perto para te ajudar, te auxiliar. Por quê? Sozinho não tem condições. Se o paciente ainda ajuda, beleza, dá para se virar. Mas se é aquele paciente que não tem como te ajudar, como te auxiliar, não tem como. Você não pode se matar. No final você fica doente. No final você fica com dor nas costas.
Então não tem como. Você tem que saber separar as coisas, dividir as coisas. Então você, como cuidador de idoso, você tem que ter uma noção mesmo do que você pode fazer, até onde você pode ir, até como você consegue trabalhar. Vai ter pessoas que você não vai conseguir sozinho. Eu tenho um serviço de uma pessoa, ela é obesa. Para dar um banho nela, eu preciso do auxílio do filho. Sozinho, não tem como. Não tem como você movimentar essa pessoa de lugar. Não tem como você virar essa pessoa. Obeso é mais difícil de trabalhar. Sozinho não tem como. Para você fazer os procedimentos. Depois que está tudo feito, tranquilo, vai sentar lá do lado, vai alimentar tudo, para trocar uma fralda, beleza. Mas para movimentar, trocar de lugar, trocar uma cama, já é bem difícil, já precisa do auxílio de outra pessoa. Nesse meu serviço, eu vou cedo por causa disso, porque eu dependo da ajuda do filho, para dar o banho, trocar a cama, trocar roupa. Por quê? Sozinho eu não consigo. Eu tenho técnica, mas não tem como movimentar aquela pessoa sozinho no lugar. Para subir essa pessoa, nós temos que usar a travessa. Vai um de cada lado para puxar essa pessoa só alguns centímetros para cima da cama. Então você tem que ter um conhecimento, você tem que ter uma noção que vai ter paciente que você não vai conseguir tratar sozinho, que você não vai conseguir cuidar sozinho. Dependendo do procedimento, sozinho não tem como. Você pode se machucar e você pode machucar o seu paciente. Então, você tem que analisar, você tem que ter uma noção desse paciente. Você consegue cuidar dele? Você consegue auxiliar ele? Você tem um risco de se machucar? Você se machucar, você vai ficar sem o serviço do mesmo jeito. Então não adianta você tentar pegar o serviço para não ficar parado e depois se machucar. Por isso que você tem que saber cobrar, saber ver o tipo de serviço, ter conhecimento se você vai conseguir lidar sozinho com aquele serviço, se vai ter algum familiar para te ajudar, porque vai ter outra coisa também. Aí você fala assim, o paciente é grande, ele é pesado, sozinho eu não vou conseguir. Eu vou precisar pelo menos de ajuda no banho e na troca de cama e transferir ele da cama para a poltrona ou para a cadeira de roda. Vai ter alguém que vai me ajudar a fazer isso? Ah, vai sim. Quando você vê, some todo mundo e você está sozinho ali na casa com aquela pessoa. Você não consegue nem tirar ela da cama. Você não consegue levar essa pessoa para a cadeira de roda. A pessoa não auxilia porque tem alguma morbidade, alguma doença, algum problema, fora o peso. Então você, como cuidador, você tem que analisar tudo isso. Você tem que saber o que está fazendo, você tem que ter seu conhecimento, mas você tem que também saber falar não. Você tem que também saber precificar o seu serviço. Você tem que saber também a hora de recusar um serviço, que é o mais importante. Nunca vamos com empolgação no serviço. Vamos atrás do serviço, vamos conversar com a família, como conversa com essa família, como nós vamos pegar esse serviço, o que esse paciente tem. Ao mesmo tempo, depois de ver tudo isso, aí você vai decidir se você vai pegar ou não. Se não compensar, não pegue. Se você acha que você vai se machucar, não pegue. E é isso que eu tenho para falar para vocês.